E o SAMU de Santos recebeu mais de 800 trotes só no mês de janeiro. Profissionais atendem chamados inverídicos e a linha telefônica, que deveria estar disponível a uma pessoa que realmente necessita do serviço, fica ocupada. Com quem fala? O que está acontecendo? Ok, qual o bairro? Quando esse telefone toca, toda a equipe entra em alerta. Do outro lado da linha, alguém que precisa de socorro rápido. A ambulância já está a caminho. Que tem muito trauma, tem bastante caso clínico também, crise hipertensiva, parada cardiorrespiratória. Aqui na central telefônica do SAMU em Santos, a missão é salvar vidas. 7 vezes por semana, 24 horas por dia. É a partir daqui que as ambulâncias são direcionadas para atendimentos em Santos, Guarujá e Bertioga. São recebidas em média 1.300 ligações diariamente, sendo que 400 se efetivam como atendimentos. Mas o problema é que nem sempre o chamado é sério. Em média, assim, a cada 10 ligações, uma é trote. Então, a gente fica meio que ligado já. Mariana e os colegas desta sala fazem a primeira triagem, coletando dados e informações iniciais da ocorrência. Depois, a ligação passa pelo crivo de um médico. Hoje, é Isabela quem avalia a necessidade ou não de uma ambulância. Eu, particularmente, observo também muito o que eu estou escutando ao fundo. Se ainda tem alguma risada, ou você vê que, por exemplo, é criança ou adolescente, apesar que existem adultos que passam trote para a gente. E, assim, algumas coisas desencontradas, né? A gente começa a fazer perguntas para entender melhor o caso, para a gente selecionar a prioridade do chamado e qual ambulância, que tipo de ambulância a gente vai encaminhar. Até se é moto, se é uma ambulância que vai médico, ambulância que vai o técnico de enfermagem. Então, como a gente faz algumas perguntas, às vezes a pessoa começa a não conseguir mais continuar. E aí ela mesma bate o telefone. Ou se não mantém, aí às vezes começa a gritar, fingir que está desesperado, e aí a gente acredita, acaba nem perguntando muito mais coisa e acaba mandando. Na maioria das vezes, o trote é identificado no processo de triagem. Em outras, a ambulância é deslocada e a descoberta da falsa ocorrência acontece de forma tardia. Para se ter uma ideia, em janeiro deste ano, foram 7.199 chamados aqui na central telefônica do SAMU de Santos, sendo que 818 eram trotes, ou seja, 10,2% do total. Uma média semelhante ao mesmo período dos últimos 2 anos. A gente tem trabalhado muito, reforçado as campanhas de conscientização para poder atacar e diminuir esses números. Porque não é só você apontar uma conduta ilícita, mas sim você conscientizar essas pessoas. Então, educar as crianças, a gente tem feito um diálogo muito forte com a Secretaria de Educação para poder, dentro das escolas, através do nosso núcleo permanente aqui do SAMU, conseguir conscientizar as crianças e também os idosos, que muitas vezes se sentem sozinhos e acabam telefonando para o SAMU. E na maioria das vezes, os falsos pedidos de socorro vêm de crianças e idosos. Quando a gente identifica assim o trote, geralmente são crianças, né? Elas começam a rir no meio do atendimento, ou a gente pede para chamar os pais, eles falam que não está em casa. Quando é idoso, a maioria dos trotes com os idosos é questão de eles querem conversar. Então, eles falam que está com dor de cabeça ou está com dor no pé. Mas aí depois quer conversar. Então, a gente já identifica daí. Em 15 anos atuando no SAMU, Evelyn perdeu as contas de quantas vezes a equipe foi direcionada para um atendimento que não existia. Pode considerar o trote não só especificamente o mal intencionado, né, que é quando a pessoa liga, solicita, mas na verdade não existe vítima. Mas também quando a pessoa solicita e às vezes não espera o recurso chegar ou é removido por algum outro meio, que quando o recurso chega lá mesmo no SAMU, não existe mais a vítima, ou já foi removida, ou às vezes nem precisava realmente de uma ambulância e a gente acaba tendo que atender e dar outros segmentos, em detrimento de outros que realmente precisam da ambulância no local. Recentemente, a SAV teve que sair realmente para atender um paciente que foi passado para a gente como uma parada cardiorrespiratória e quando nós chegamos na residência não tinha nada a ver com realmente o chamado, né? O paciente estava consciente, orientado. Mais do que perder tempo e reduzir gastos, as equipes que só atuam em situações de emergência são colocadas em risco ao serem acionadas. Além disso, atender uma falsa ocorrência pode custar a vida de uma outra pessoa.
Se essa pessoa que passou o trote falou, por exemplo, que é uma parada cardíaca, a gente está mandando, às vezes, uma ou duas equipes até para socorrer essa pessoa em alta prioridade. O que significa isso? A gente vai ligar a sirene, vai fazer toda aquela tramitação lá no trânsito que a gente está cansado de ver. Então, quer dizer, passa em sinal vermelho, faz os carros desviarem para a calçada, etc., abrindo o caminho para um chamado que não existe. Então, quer dizer, a gente podia ter batido em carro, podia alguém ter se acidentado para um chamado que não existiu.